pessoal, tudo bem? Sérgio Sorrentino aqui, executivo do negócio, para mais um episódio da série Diagnóstico Empresarial. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre empresas que crescem, mas a gestão continua pequena. Vamos entender um pouco sobre isso, né? Hoje existe um paradoxo muito grande. A empresa cresce o faturamento, aumenta a equipe, aumenta a complexidade, mas a gestão continua igual. A empresa tinha 10 pessoas, de repente passa a ter 50, 60. Sabe o que impacta na sua empresa? Decisões lentas, sobrecarga do fundador, do empresário, do empreendedor, conflitos entre as áreas, perda de eficiência. A empresa cresce, mas a gestão continua pequena. E aí, esses limites são perigosos para o crescimento da sua empresa. Vou conversar um pouco mais sobre isso hoje nessa série. Vamos lá, pessoal. Hoje, o problema executivo, né? A liderança não acompanha o crescimento. Toda empresa passa por ciclos de crescimento. Então, desde que você começa, você sempre tem essa questão dos ciclos de crescimento. À medida que a gente cresce, três coisas aumentam: a complexidade das decisões, o volume das informações e o número de pessoas envolvidas. Isso é bom. Você está crescendo, você está tendo resultado e você está vendo na sua empresa que você está crescendo. Só que se você não estruturar direito a liderança, a empresa não evolui. E aí você começa a ter problemas dentro da organização, problemas de produção, de falta de informação, de atrasos em decisões. É isso que você quer na sua empresa? Excesso de decisões centralizadas, cada vez mais é só o empreendedor que pode fazer as coisas. Por exemplo, investimentos, contratações, os negócios importantes ficam na mão de uma pessoa só, a resolução de conflitos é feita somente com uma pessoa. Isso gera lentidão nas decisões. É isso que você está interessado em fazer na sua empresa, ter atrasos nas decisões. Então, essa dependência excessiva de uma única pessoa acaba parando a sua empresa. Então, vamos ver aqui. Gestores sem preparo para esse novo nível da empresa. O que acontece se você tem bons profissionais na sua empresa que são ótimos executores? Os executores não são líderes, eles precisam ser capacitados a serem líderes. Se eles forem promovidos porque eles são técnicos, ótimo, tá certíssima a promoção porque a gente está investindo em pessoas. Só que tem que ter uma capacitação para essa liderança. Simplesmente ser um bom técnico não é um motivo para você promover uma pessoa. Você tem que capacitar aquela pessoa. Ela tem que aprender a tomar decisões, ela tem que aprender a liderar o time, ela tem que aprender a ter visão estratégica, ela tem que aprender a ter gestão de indicadores. Se você não prepara o seu líder e promove ele mesmo assim, a responsabilidade é sua e o resultado é seu. E aí sim é você que vai ter problema para você continuar na gestão da sua empresa. Então, investir em pessoas faz sentido? Muito, tá certíssimo. Só que esse investimento não é só promoção. Você tem que capacitar as pessoas que você promoveu para serem líderes efetivos dentro da sua organização. Quando a empresa cresce sem estruturar lideranças, aparecem alguns sintomas claros para vocês: conflito entre as áreas, prioridades desalinhadas, decisões contraditórias e cada gestor passa a agir com base na sua própria visão. Eu já conversei aqui um pouco há um tempo atrás sobre a questão de ter o planejamento estratégico na nas pessoas e não no papel. Então, se a gente tem um planejamento estratégico, significa que eu estou desdobrando isso para todas as áreas. Só que se você promover o líder e não capacitou ele, ele não tem essa visão. De quem que é o problema? Do líder que foi promovido ou de você que promoveu uma pessoa e não capacitou ela? Né? Decisões acabam sendo lentas, né? Cada vez mais a gente acaba demorando no caso de fazer esse tipo de coisa. Existem impactos financeiros quando a gente faz esse tipo de coisa, que é o quê? Eu promovi alguém que não está dando o resultado que eu preciso. Então, isso tudo impacta diretamente a sua empresa. E voltando a falar, né? Falta de visão estratégica. Já falei um pouco sobre planejamento, mas se você não tem uma liderança que está contigo no seu planejamento estratégico, você vai perder oportunidades, você vai ter investimento mal direcionado, e aí o seu crescimento vai se tornar limitado. Isso tudo gera o quê? Isso tudo gera o quê? Gera uma ineficiência organizacional.
Ineficiência é falta de eficiência, falta de organização. Sem uma liderança estruturada, trabalhos, né, são feitos de formas desconectadas. Conflitos internos cada vez aumentam, porque o que importa é o interesse de cada um deles. E muitas vezes não é um interesse no mau sentido, é um interesse de ele, como ele não tem a visão do planejamento, ele está procurando fazer o melhor dele. Só que muitas vezes é divergente ao que outras áreas precisam. E aí você começa a ter problema de conflito dentro da empresa. Iniciativas estratégicas, que foi o que você definiu e promoveu alguém e não capacitou ele nesse sentido, adivinha o que vai acontecer com as suas iniciativas estratégicas? Vão simplesmente ser jogadas de lado. É isso que você quer quando você promove alguém? Eu acredito que não, né? Empresas que não desenvolvem sua liderança ao longo do crescimento tendem a enfrentar maiores dificuldades para sustentar a expansão. Acabamos de falar no começo. Está expandindo sua empresa? Tá. Treina a sua liderança. Promova o seu time e treine as pessoas que você promoveu. Qual que é algum erro comum nesse sentido, quando a gente fala de não treinar, não capacitar a liderança, né? A ausência de evolução do modelo de gestão. O erro mais comum é acreditar que o modelo de gestão inicial, que era centralizado no dono, no empresário, no empreendedor, em você, ele vai continuar funcionando à medida que a empresa cresce. Isso não vai acontecer. Você está crescendo a sua empresa? Desculpa, você tem que mudar o modelo de gestão e isso inclui promover as pessoas, sim, mas capacitá-las para que você tenha desenvolvimento da sua organização. A gestão baseada só no fundador, ela acontece o quê? Ela funciona bem, porque a equipe é pequena, as decisões são simples e a comunicação é direta com todo o time. Quando você tem mais pessoas envolvidas, isso não é verdade. Promoções sem desenvolvimento da liderança, acontece o quê? Se você não oferece formação, estrutura de gestão, você vai criar gestores inseguros e decisões inconsistentes. Então imagine o cenário, você saiu de 10 funcionários para 50 funcionários. Você praticamente multiplicou por 5 a sua quantidade de produção, os seus funcionários, o seu produtivo, as suas vendas, a sua produção. Só que você também multiplicou por 5 sua complexidade de gestão. Você acha que você vai conseguir dar conta do mesmo modelo de gestão que você trabalhava com 10? É claro que não. Então você tem que aprender a fazer esse tipo de gestão para ter uma eficiência operacional, uma eficiência de gestão na sua operação. A falta de estrutura decisória, ela acontece quando? Quando a gente não tem governança clara. Então, decisões acabam sendo sobrepondo, conflitos entre os gestores aumentam, projetos estratégicos ficam sem direção. O que que você precisa para resolver isso? Liderança estruturada. Empresas que conseguem sustentar crescimento estruturaram um modelo de liderança claro. Aí vem a pergunta. Você já tem um modelo de liderança claro na sua empresa? Se você já tem meio caminho andado para que você fez o fundação, a parte de a estruturação da sua empresa, para que a sua empresa possa crescer. Se você não tem, não adianta que não é crescendo que você vai resolver isso. Você tem que estruturar a sua gestão para que você tenha esse diferencial competitivo, né? Isso é complicado? Não. Tem algumas regrinhas básicas que a gente pode fazer, que você pode fazer, para que você tenha essa eficiência de gestão na sua empresa. Vamos ver algumas delas. Definição clara de papéis e liderança. Cada líder tem que entender qual que é a responsabilidade, quais são as decisões que ele pode tomar, quais os resultados que ele precisa entregar. Tendo esse papel claro, o segundo passo é desenvolver as competências da liderança. Ou seja, eles têm que ter habilidades específicas, né, que é as habilidades sociais que a gente tem chamado aí ao longo desses últimos anos. Ele tem que ter habilidade de comunicação, de tomada de decisão, de gestão de equipe, visão estratégica. Então aí você está capacitando o líder que você promoveu a integrar o seu time de gestão. E só que você abandona isso? Não, você tem que ter uma estrutura de governança. Não é o famoso delargar, mandar para as pessoas fazerem, é o delegar com consciência. Então é o quê? É ter uma estrutura de governança.
define os níveis de decisão, reuniões estratégicas periódicas. Essas reuniões podem ser diárias, semanais, mensais, trimestrais, depende do modelo de negócio que você tenha, depende dos indicadores que você tem, acompanhamento, planos de ação, isso tudo que são ações simples, você consegue fazer e vai dar um grande diferencial na sua empresa. Então a gente falou aqui de 4 bases para você montar a liderança da sua organização. A primeira, alinhamento estratégico da liderança. A segunda, ter metas claras de cada área, né? A terceira, ter um processo estruturado de decisões e criar uma cultura de responsabilidade. Você utilizando esses 4 pontos para que você possa criar essa cultura dentro da sua organização, com certeza você vai estar o quê? Evoluindo a gestão da sua empresa. E evoluindo a gestão, você vai ter a estrutura para suportar o crescimento estruturado na sua organização. Quer crescer? Faz a estruturação da sua gestão para que você tenha diferença na sua empresa. Está gostando desse conteúdo? Me acompanha aqui. A gente está falando especificamente sobre diagnóstico empresarial. Se você gostou, me segue aqui no canal. Essa série tem mais alguns episódios, então deixa aqui os seus comentários. E se tiver interesse, tem aí mais o restante da série para você poder assistir. Forte abraço, valeu, tchau, tchau.